Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Seja bem-vindo ao nosso canal. Dê a sua opinião, compartilhe, faça a divulgação desse canal de conhecimento espírita na sua comunidade. Agradecemos a sua colaboração. Hoje vamos abordar o assunto sobre espiritismo e vibração mental. Todos nós possuímos uma capacidade de emitir e receber vibrações. Nós distribuímos e absorvemos energias mentais do mundo inteiro. Cada um de nós cria a sua própria aura com a qual interagimos uns com os outros. Essas vibrações podem ser positivas ou negativas, dependendo do seu teor intrínseco, ou, como esclarece Kardec na questão 872 de O Livro dos Espíritos, depende da sua intenção e da intensidade. Primeiro, vamos conhecer o que é o fluido universal. Esse fluido é definido como a matéria elementar que, em agitação constante, pode ser plasmada através das nossas criações mentais temporárias, conforme a natureza das nossas condições espirituais. A nossa mente pode ser comparada a um software de computador, que são os programas, e o cérebro, essa máquina maravilhosa, pode ser comparado ao hardware, ou seja, as peças eletrônicas sofisticadas no nosso computador. Quando a mente pensa, o cérebro responde imediatamente aos seus comandos, e a mente logo recebe a resposta. Como um gerador de energia, o conjunto mente e cérebro, eles são comandados pelo espírito, que atua na realidade física do nosso corpo, ocasionando essa natural reação de sustentação da vida. Assim, nós criamos à nossa volta uma identidade vibracional, uma espécie de aura espiritual que é normalmente registrada por médiuns videntes. Como disse André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, este é o vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Comparáveis às forças elétricas e magnéticas no mundo material, o fluxo energético do campo espiritual de cada um de nós se exprime por toda parte. E o pensamento é o agente essencial de todas as realizações nos planos físicos e extrafísico. O hálito vital ou a aura de cada criatura permanece tecido pelos pensamentos que lhes são habituais. E essas forças, em constantes movimentos, agitadas pelo impulso da nossa vontade, elas estabelecem para cada pessoa uma onda mental que lhe é própria. Os estados mentais mais comuns que nós temos são os de atenção ou de tensão pacífica, produzindo em nós uma luminosidade específica que nós chamamos de luz interior. Como estamos falando de vibrações e ondas, elas estabelecem uma lei universal de interação, ou seja, essas ondas, ao serem exteriorizadas ou emitidas, irão
interferir nos campos vibratórios de outras criaturas, na razão direta das cargas e na razão inversa do quadrado da distância, sem nunca atingir a zero. A este processo nós denominamos indução mental. Assim como nos processos físicos a eletricidade e o magnetismo podem ser transmitidos de um ponto a outro, também ocorrem com as correntes mentais, que podem se reproduzir desde que outra corrente mental lhe sintonize. Dessa forma, este hálito mental da humanidade inteira, encarnada e desencarnada, gera motivações de prazer ou de desgosto, de alegria ou de dor, de otimismo ou desespero, pelos seus estados mentais indutivos, atraindo para si ou para todos nós os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou a felicidade. Emitindo uma ideia, passamos a refletir sobre ela e sobre os demais conceitos que se assemelham a essa ideia. Realizamos o juízo, criamos imagens sobre essa ideia. E com a intensidade que a sustentamos ou a alimentamos espontaneamente, ela se transforma em um meio de comunicação com as outras pessoas, que irão rejeitá-la ou dar-lhe sequência, conforme o modo de cada qual senti-la. Estabelece-se, assim, o intercâmbio compulsório com todas as mentes encarnadas e desencarnadas, que irão elaborar as construções na esfera das suas almas. O resultado serão produções que nos irão escravizar ou nos libertar na pauta do mal ou do bem, que essas construções possam nos trazer. Assim, nós, homens e mulheres, construímos estradas para a nossa própria expansão ou algemas para nós mesmos. É através da nossa corrente mental que nos elevamos espiritualmente e gradativamente nos libertamos nos rumos dos planos superiores, ou estacionamos nos planos inferiores, como quem traça um labirinto aos próprios pés. Finalizando, sempre que estivermos nos defrontando com vibrações grosseiras que nos convidam à fadiga, à irritação, dando guarida a ondas mentais de enfermidade, lembremos sempre de orar. Tão logo nos envolvamos nas vibrações balsâmicas da prece, erguendo o pensamento aos planos sublimes dos espíritos benevolentes e amigos, nós nos renovamos intimamente. E cabe-nos em seguida o ensejo do trabalho e o serviço no bem de todos, que vem a ser o nosso próprio bem. Muito obrigado, muita paz.